E aí pessoal, estamos aqui para iniciar o conteúdo de eletricidade. E para isso viemos no Laboratório de Máquinas Elétricas do Instituto Federal de Rondônia, aqui na Rua Calama, né? E estamos aqui exatamente para mostrar um pouquinho sobre essas máquinas, que é o conteúdo que nós iremos falar, né? Nós temos uma divisão desse conteúdo, né, Décio? Justamente, essa divisão, eletricidade é uma parte da física que estuda os fenômenos elétricos, e nessa divisão nós temos a eletrostática. A eletrostática estuda a parte estática, a parte da carga elétrica dos elementos, né, que nós temos dos átomos, dos corpos, mas em repouso. Temos a eletrodinâmica é quando essas cargas elétricas elas estão em movimento. Então, quando produzem movimento, na verdade, a partir daí o dinamismo, a dinâmica é que vai fazer a produção das máquinas elétricas, na verdade. E o eletromagnetismo, aonde se junta os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Exatamente. E para falar sobre isso, nós temos que falar de quê? Do átomo. No átomo, lógico, o modelo planetário, né, que é prótons e nêutrons lá no núcleo e o elétron girando. Lógico que nós temos modelos mais avançados, mas vamos utilizar esse. Então vocês vão acompanhar aí uma simulação mostrando. Então vocês percebam aí que no átomo nós temos o núcleo e o elétron girando ao redor desse núcleo. Mas isso quando nós falamos aí somente dos elétrons livres. Agora, aí vamos nos ater mais a esse conteúdo, exatamente a passagem de corrente, exatamente metais, não é isso, Décio? Justamente. Inclusive, esses elétrons são chamados elétrons livres que ocorrem no grupo de metais, dos átomos que tem os metais, faz com que esses se movimentam devido a uma tensão, um campo elétrico, na verdade, né, que vai surgir aí dentro do condutor e vai fazer com que esses elétrons possam se mover produzindo o que nós chamamos de energia elétrica. Exatamente. Ou corrente elétrica, né? E acompanhando aí no desenho, na simulação que vai aparecer, observem aí que tem o fio e nesse fio tem um campo elétrico que vai ordenar esses elétrons e eles vão se mover em uma direção. Sim, e falando sobre isso, né, mostrando aí o fio, agora temos os conteúdos que podem ser abordados com isso. Um deles é o efeito Joule, que é o que? Aquecimento. Na casa de vocês, ferro de passar, o experimento com as lâmpadas, chuveiro elétrico. Então esse é um dos fenômenos que acontece na passagem de corrente elétrica. Ela passa, tem uma resistência e acaba aquecendo. Nesses materiais que eu falei, é necessário, né, Décio? Justamente. Mas temos também? Temos também o efeito chamado efeito magnético, que estaremos numa oportunidade falando sobre, inclusive, o experimento de Oeste, que é o pai do eletromagnetismo, onde mostra que a corrente elétrica produz também campo magnético, além do campo elétrico, né? E temos, além desse efeito magnético, vamos estudar com todas as propriedades do magnetismo, nós temos também um outro efeito, o efeito utilizado em química, né? Isso, aí os professores Almeida e Renata, Almeida, né? E a professora Renata, é a questão da eletrólise, né? É a passagem ali, o movimento de íons positivos e íons negativos. Então, para finalizar, vamos falar dos efeitos... Os efeitos fisiológicos. Exatamente. Os efeitos fisiológicos são os efeitos que a corrente elétrica provoca no corpo humano, corpo de animais também pode ser. Esses efeitos fisiológicos são os efeitos que a corrente elétrica causa ao passar, então, pelo corpo, né? Exato. Nesse caso, pode provocar dor e o famoso choque elétrico, a contração dos músculos, né, que nós temos, então. Esses efeitos são causados por imprudência, muitas vezes, né? Nós temos, por exemplo, um fio desencapado ou nós temos o famoso relâmpago, né? O raio que atinge uma pessoa, não é isso? Exatamente. Então esses são os conteúdos que vão ser abordados durante todo o terceiro ano, certo? Justamente. Claro que verão muito mais nas nossas aulas. Então, pessoal, até mais.